Hoje vamos falar sobre sistemas físicos. Esses sistemas são importantes no trabalho da físico-matemática porque eles nos ajudam a compreender como encaixamos um problema real em uma equação físico-matemática. Então, vamos começar simbolizando o nosso sistema por uma região no espaço qualquer. A nossa famosa batata voadora. Sempre é bom nós determinarmos um sistema de coordenadas, pelo menos para referenciar o nosso problema. E o sistema, ele sempre é dotado de uma massa. Então, toda vez que você olha para um problema, você tem que definir exatamente qual é a porção de massa que você quer trabalhar. Se é, por exemplo, uma régua, você está analisando a régua, a rotação de uma régua, você está analisando o deslocamento de um objeto, de um projétil, você está analisando o deslocamento de um veículo com velocidade v. Então, todos esses objetos, eles têm massa. Então, esse é o sistema. Tem algumas particularidades do sistema. Ele pode ser aberto ou fechado. Esse aqui, que está todo contornadinho, é o nosso sistema fechado. Ele não tem troca de massa. O M ponto é nulo, não há troca de massa. Mas ele pode ser aberto. Por exemplo, uma caixa d'água. Uma caixa d'água, ela tem aqui uma região onde a massa pode sair ou entrar. Então seria o nosso sistema aberto. Mas vamos trabalhar aqui com conceitos básicos de sistema e vamos deixar essas questões de aberto e fechado para ocasiões oportunas. O sistema por si só, olhando apenas para ele, você não tem muita finalidade. Você tem que olhar para ele numa interação com um meio externo. E toda a equação físico-matemática, ela tem dois lados. Se for adequadamente arranjada essa equação, você terá um lado que representa o sistema e o outro lado que representa o meio externo. Então vamos representar aqui, colocando nomes agora, o nosso sistema é a nossa massa M e o nosso meio externo. Quem é o meio externo? Então, o meio externo você pode relacionar aqui, por exemplo, a Terra. A Terra atrai com a aceleração da gravidade, então atrai o teu sistema. No nosso caso, nós podemos colocar a Terra aqui embaixo. Ela faz com que esse objeto esteja então sujeito a uma aceleração da gravidade. Ou ao peso, você que escolhe, depende do teu problema. Se o teu problema está mais relacionado a apenas taxas de variação, ou seja, pura cinemática, então trabalhe com a aceleração da gravidade. Não, seu problema está relacionado a esforços num cabo, esforços em polia, força. Opa, peraí, então é melhor eu trabalhar com a força-peso ao invés da gravidade. Nunca os dois juntos. Se você equacionar baseado na força, é o peso que você vai trabalhar do início ao fim do problema. Se você equacionar na aceleração, então é a gravidade que você vai trabalhar de início ao fim. Então vamos colocar aqui apenas o G para representar essa interação da Terra sobre o sistema. Outro meio externo, digamos que se o objeto estivesse caindo, são apenas exemplos, é o ar. O ar, então, ele ao se
passar ao redor aqui desse objeto que está caindo, ele provoca forças de atrito. Né? Então você tem aqui forças de atrito agindo ao longo das fronteiras do teu sistema. Ok? Então nós temos, resumindo, um sistema de massa M, um meio externo, aqui representado no nosso caso pela terra e pelo ar, e a interação entre os dois é dada aqui pela segunda lei de Newton. Tá? Claro que se tu estiver trabalhando apenas com a cinemática, a interação entre as duas condições é dada por uma equação cinemática básica. Tá? Então vamos definir bem os elementos. Sistema, meio externo e fronteira. A fronteira é onde acontece a interação entre meio externo e sistema. Essa fronteira, como já foi falado, pode ser aberto ou fechado. E é sobre esse conjunto de 3 elementos que nós montamos as equações. E a principal das equações a ser montada utilizando esse conceito é a segunda lei, que já foi vista nas 3 leis de Newton. Então vamos simbolizar aqui novamente a nossa segunda lei. Então a nossa segunda lei diz o seguinte, que a somatória de força externa é igual a massa vezes a aceleração experimentada pelo objeto. Então, isso aqui refere-se ao meio externo. Isso aqui, lado direito, refere-se ao sistema. E as fronteiras é justamente onde ocorre essa troca. Se eu perturbar a fronteira com isso daqui, eu vou entrar no sistema através das fronteiras, provocando uma mudança interna no sistema. Se internamente o sistema sofrer alguma mudança, como por exemplo, aumento ou perda de massa, automaticamente vai refletir nas forças da fronteira experimentadas pelo sistema. Então, novamente aqui, a segunda lei de Newton está interagindo com esses elementos, meio externo, sistema e fronteira. Novamente, vamos colocar aqui como se fosse uma balança, aonde a igualdade dessa balança é o pino central que mantém a situação em equilíbrio.